Prezadas alunas, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vamos iniciar nessa aula de hoje o nosso último capítulo da disciplina, talvez um dos mais interessantes, que é a integração numérica, né? Então nós vamos começar a resolver métodos, né? Usar métodos numéricos para resolver integrais por meio, né, desses métodos numéricos. Então nós sabemos lá do cálculo diferencial, né, integral, que se f de x é uma função contínua no intervalo entre a e b, então essa função ela tem uma primitiva nesse intervalo, ou seja, existe f de x, né, tal que a derivada dela seja igual à nossa função original. Sendo assim, nós vimos lá no cálculo 1 e 2 também, que a derivada, no caso, no intervalo entre o intervalo a e b de uma função f de x, ela pode ser dada, né, por f de b, né, nesse caso no intervalo superior, no limite superior, menos a nossa f de a, né, onde a é o nosso limite inferior. Porém, né, pode não ser fácil expressar essa função primitiva por meio de combinações elementares, como por exemplo, né, essa função específica aqui, onde nós temos que f de x igual a e elevado a menos x ao quadrado, cuja primitiva f de x ela se anula quando x é igual a zero. Então, nesse caso, e também em outros casos específicos, onde não seja possível expressar as primitivas de forma simples, né, é muito mais fácil realizar a integração numérica, né, do que a própria integração, né, nós estamos acostumados, né, a integração analítica que nós vimos no cálculo diferencial e integral. Também existe o caso em que o valor da nossa função f de x é conhecido apenas em alguns pontos, no intervalo, né, entre a e b. Como não conhecemos a expressão analítica de f de x, não conseguimos calcular, né, a própria derivada dessa f de x, porque nós não sabemos a expressão analítica dela, né, por meio dos métodos antigos, né, que vocês viram em cálculo 1 e 2, os métodos de cálculo diferencial integral. Então, assim, basicamente a integração numérica ela é usada, né, para esses dois casos, quando é difícil encontrar as primitivas, e também quando nós não temos, de certa forma, o valor, né, ou então a expressão da nossa função analítica f de x. Diante dessas dificuldades, né, nós vamos ver alguns métodos numéricos para integrar funções, né, e vocês vão ver que esses métodos eles produzem um resultado que nada mais é do que uma aproximação e geram também um erro. Mas nós, tendo a aproximação e tendo também o erro, é possível estimar o valor exato, né? Vamos ver isso nessa aula de hoje. Eu trago também um exercício meio para simplificar isso daí, para não ficar passando apenas aquelas equações massivas, né? Pois bem, mas a ideia básica, então, da integração numérica é a substituição da função f de x por um polinômio que a aproxime razoavelmente no intervalo AB. Então, nós vamos substituir a função f de x, né? Nesse caso, que nós queremos integrar, por um polinômio que aproxime razoavelmente em um intervalo específico, que é o intervalo que nós queremos integrar, intervalo entre a e b. Dessa forma, o problema fica resolvido pela integração de polinômios, o que é trivial de se fazer. Pois bem, mas vamos então usar, né, o primeiro método, né, com base nas fórmulas de Newton-Cotes. Nessas fórmulas dos dois autores, né, Newton e Cotes, a ideia de nesse caso a ideia vai ser que o polinômio aproxime a função f de x razoavelmente. Nesse caso, esse polinômio vai interpolar f de x em pontos, né, de a e b. Lembra que interpolação nada mais é do que nós vamos aproximar, por exemplo, uma função, né, ou então tabelas, né, pontos de tabelas, com base em quê? Com base naqueles pontos que nós possuímos já. Então, nós vamos criar uma função, nesse caso, uma função de g de x, por exemplo, com base em pontos tabelados. Então, nessa fórmula, né, de Newton-Cotes, vamos também usar esse mesmo conceito, né? Basicamente, vamos primeiro definir os intervalos de integração. Então, vamos chamar de x0, né, e aqui de xn, ou então pode ser x1, quando nós temos apenas dois intervalos de integração, né? Então, x0 e x1 eles serão os nossos intervalos de integração. Então, para realizar, nesse caso aqui, né, a integração por meio das fórmulas de Newton-Cotes,
Reparem que essa daqui é a nossa fórmula analítica, né? Porém, nós podemos interpolar essa nossa função f de x aqui, em relação aos intervalos a e b, né? Fazendo isso, primeiro, substituindo os intervalos a e b pelos intervalos de integração xn e x0, né? E para integrar agora essa nossa função f de x com base em x0 e xn, basta que nós façamos, né, nesse caso, a soma de funções específicas. Nesse caso, essas funções são os nossos polinômios, né? Então, lembre na interpolação que nós tínhamos que calcular por meio daquelas regras, né? E sempre encontrávamos um polinômio onde os valores de a eram os nossos coeficientes, né? E tínhamos também f de x0, f de x1, até o último termo, né? Que era o último coeficiente, vezes nosso f de xn. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular, né? Nada mais que calcular o somatório, né? O somatório de coeficientes vezes nossos valores das funções, né? Para encontrar o quê? Encontrar o nosso polinômio aproximador. Então, mostrando, né, por meio de equações é um pouco difícil. Vamos passar para a primeira regra, né? Para o primeiro método de fato para resolver a integral, para a gente poder ver como que funciona de fato, né, essa metodologia. E nesse caso, nós vamos ver dois métodos específicos, que é a regra dos trapézios, né, e também a regra de 1/3 de Simpson. Essa regra dos trapézios elas tem duas metodologias e a regra de 1/3 de Simpson também tem duas metodologias. Vamos ver primeiro nessa aula de hoje apenas a regra dos trapézios. Na regra dos trapézios, usa-se um trapézio, na verdade, né, de altura h. Então, antes de desenvolver esse texto, vamos ver aqui a nossa figura. Repare o seguinte, reparem que essa curva, um pouco em negrito, né, ela é a nossa função f de x, tá bem? Nós queremos encontrar qual que é a integral dessa f de x em um intervalo específico. Nesse caso, é um intervalo entre a e b, onde esse a nós denotamos como x0 e aqui em b denotamos como x1. Então, como que eu encontro, nesse caso, a integral, né, dessa função f de x nesse intervalo específico? Lembrem-se que a integral de uma função, graficamente, nada mais é do que a área sobre essa função no intervalo. Em outras palavras, né, basta calcular a área desse ponto aqui, passando por toda essa extensão, até chegar no intervalo superior, que é o nosso valor de b, né, ou então de x1. Então, se eu conseguir calcular essa área abaixo da função, que área que é essa? É toda essa área aqui de baixo, até aqui em cima, reparem onde eu estou movendo com o mouse, né? Toda essa área é, de fato, a integral, no caso da nossa função f de x, do intervalo x0 até x1, ou então do intervalo a e b. Mas reparem que é o seguinte, né? Para calcular essa área, a área de uma curva, é muito complicado. Então, é simples calcular áreas, né, de formas específicas, como trapézio, retângulo, né, quadrado. Porém, calcular áreas de curvas é muito difícil, é muito complicado. Então, em vez de nós calcularmos a área dessa curva, nós vamos estimar a área de um trapézio aqui, né, que o trapézio ele está sendo desenhado aqui por meio dessas linhas, né, onde esse trapézio ele vai ter a base que vai de x0 até x1 aqui, no caso, né, e repare o seguinte, que agora nós vimos, né, que a altura é igual a x1 menos x0, no caso, nós temos a altura, então, que vai de x0 até x1, né, então nesse caso vai ser de x1 menos x0, e também nós temos o que? As bases são formadas por f de x0 e f de x1, ou seja, são os valores no eixo y, né, do nosso trapézio, onde ele vai de f de x0 até aqui em cima o f de x1. Então, olhando no gráfico, nós podemos ver o seguinte, podemos ver que a função f de x ela passa aqui em cima.
Porém, o trapézio ele passa apenas aqui embaixo. Então, tudo isso daqui nada mais é do que um erro, né? Na verdade, estamos aplicando erros aqui nesse sistema. Nesse caso, o erro ele vai ser o quê? Vai ser um erro positivo. Por quê? A nossa função ela apresenta valores superiores aos valores do nosso trapézio, né? Porém, agora olha essa parte, a partir desse ponto aqui agora, daqui até aqui. Nesse ponto aqui agora, a função ela começa a decrescer, abaixo do trapézio, né? Então reparem que daqui até aqui, até o final, nós possuímos o quê? Um erro negativo. Então, enquanto aqui nós tínhamos um erro positivo, aqui nós temos um erro negativo, pois os valores de f de x, nesse ponto, né, eles são o quê? Eles são inferiores aos valores do trapézio nesse ponto. Então, o que acontece? A regra dos trapézios, ela busca um equilíbrio entre essas curvas da nossa função f de x. Enquanto aqui nós temos um erro positivo, aqui nós temos um erro negativo. Então nós buscamos a todo momento tentar balancear esses erros positivos com os negativos para gerar um erro pequeno, de fato, né? Então é assim que esse método dos trapézios ele funciona. Nós vamos usar um trapézio, certo, para estimar a integral de uma função f de x, sendo que na maioria das vezes a f de x é composta por uma curva e não apenas por uma reta ou então por uma função mais simples. Né? Então vamos usar esse trapézio para calcular de fato essa integral. Pois bem, explicado então graficamente para ficar um pouco mais visível para vocês, vamos voltar, né, para a notação para a gente encontrar de fato o método, né, encontrar a formulação do método. Lembrem-se que a integral nada mais é do que a área sobre a função no intervalo x0, x1, que nós vimos aqui. Então, nesse caso, a nossa função f de x, no intervalo entre x0 até x1, a integral em si é toda essa área, né, abaixo da nossa função, sob a nossa função. Então, nessa regra, usa-se a fórmula de Lagrange para expressar o polinômio p de x, né, que interpola f de x em x0 em x1. Então, nós vamos usar, de fato, a interpolação, que vai interpolar, no caso, em x0 e x1, para encontrar uma fórmula e para estimar esse trapézio. Assim, nós temos o quê? Nós temos que a integral da nossa função que nós queremos encontrar, né, no intervalo a e b, que também pode ser falado no intervalo x0 até xn, nesse caso, podemos chamar de x1, de um polinômio interpolador P1 de x, né, vai ser igual ao que? Nós vimos lá em Lagrange, né, essa formulazinha para encontrar o polinômio interpolador. Então, vocês voltem depois para poder verificar, onde apenas, qual que é a diferença? Esse H, né, esse H ele vai ser o quê? Aqui embaixo podemos verificar. Opa, cadê? Esse H aqui ele vai ser um valor de x0 menos x1. Então, nós vimos isso aqui lá na parte de interpolação, porém nós não usamos a notação H. Usávamos sempre x0 menos x1, ou então x menos x0. Aqui no caso, a literatura decidiu optar por um H, né? Mas basicamente, então, a integral da nossa função que nós queremos encontrar, ela vai ser a integral de um polinômio interpolador, que por meio da fórmula do método de Lagrange, né, nós vimos que podemos interpolar por meio dessa equação aqui. Então, essa equação, aqui no caso, essa integral específica de x0 até xn, de um polinômio interpolador que nós obtivemos por meio da fórmula de Lagrange, vai ser igual ao quê? A nossa integral total do nosso sistema. A resolução da integral é a nossa IDT, o que nós queremos encontrar. Ah, professor, tá, mas e aí? Está apenas desenvolvendo fórmulas, né? Sim. Vamos agora finalizar com a fórmula principal, então, para a regra dos trapézios. Desenvolvendo toda essa integral aqui no nosso polinômio interpolador, eu, no caso, omiti esse cálculo massivo, né? Nós chegamos à seguinte fórmula. A nossa integral ela vai equivaler a um h sobre 2, onde esse h são os limites de integração, xn menos x0, ou então, nesse caso, vamos usar xn ou então x1, né, que são apenas dois intervalos, x1 menos x0, vezes
f de x0 mais f de x1. Ou seja, o valor de x0 na nossa função f de x mais o valor de x1 na nossa função f de x. Então, essa aqui é a nossa, digamos, nossa fórmula, né, para calcular o trapézio com base na nossa altura, né, h, e também com base agora nos nossos valores de f de x0 e f de x1. Professor, tá bom, mas não entendi nada. Então, calma aí que nós vamos ver um exemplo, tá bom? Estou apenas demonstrando aqui fórmulas. Depois de vocês verificarem no exemplo, podem voltar para entender toda essa parte teórica que foi falado, tá bem? Então, vamos verificar toda essa viagem, né, virtual aí que nós estamos fazendo por meio de um exemplo. Um exemplo bem simples. Calcule a integral da função f de x igual a x ao quadrado no intervalo de 2 a 5. Né? Vamos calcular analiticamente e numericamente. Por quê? Analiticamente é um método, digamos, né, puro, é um método que gera o resultado real, né, o resultado exato. E numericamente, nós sempre vamos ter uma estimativa, lembrem-se disso. Métodos numéricos produzem estimativas e produzem um erro. Tá bem? Então, nós queremos comparar o método analítico também com o método agora, que é o método que nós estamos trabalhando, que é o método numérico. Analiticamente, para calcular essa integral aqui é bem simples, né? Vocês se lembram do cálculo diferencial integral. Para calcular a integral da função x ao quadrado, né, basta elevar o expoente em uma unidade e tombar o valor desse expoente, né? Então, a integral de x ao quadrado é igual a x ao cubo sobre 3. Isso no intervalo entre 2 até 5. Então, no intervalo de integração de 2 até 5, né? Então, agora, para resolver, no caso, essa integral, né, no caso, ela foi apenas... Nós transformamos x ao quadrado em x ao cubo sobre 3, porém, temos que agora resolver os limites de integração, de 2 até 5. Basta fazer, substituir, no caso, aqui nesse resultado, os valores dos limites de integração, onde nós começamos com o limite superior. Então, nós fazemos aqui 5 ao cubo sobre 3 e subtraímos o limite inferior, 2 ao cubo sobre 3. Então, o que foi feito aqui? Apenas atribuímos os limites, né, de integração na nossa função já integrada. Né? Com isso, nós temos o quê? A integral de 2 até 5 da função de x ao quadrado dx, ela equivale a 125 sobre 3 menos 8 terços, né? Que é igual a 41,66 menos 2,66, que é igual a 39. Ou seja, integramos a função de x ao quadrado no intervalo entre 2 e 5, e o resultado foi 39, certo? Para resolver agora numericamente, temos a seguinte análise, né? A integral de 2 até 5, do intervalo 2 até 5 de x ao quadrado dx, ela vai ser igual a nossa notação, no caso, né? A resolução da integral é igual a I de t, e essa I de t ela vai ser igual ao quê? H sobre 2, onde H ela é igual a x1 menos x0, é igual à subtração dos nossos intervalos, né, de integração, sobre 2, vezes a soma, né, de f de x0 mais f de x1. Então, agora, como primeiro passo, como que eu vou descobrir, então, o h? Bom, pois bem, sabemos que o nosso intervalo de integração ele vai de 2 até 5, ou seja, x0 igual a 2 e x1 igual a 5. Além disso, sabe-se que a altura do nosso trapézio, né, ela é igual a h, nesse caso, h é igual a x1 menos x0. Então, basta subtrair x1 de x0, 5 menos 2, né? E além disso, uma vez que a função f de x ela é conhecida, né, a nossa função f de x é x ao quadrado. Nós queremos encontrar a integral dela no intervalo entre 2 e 5, né? Conhecendo f de x, que é a nossa x ao quadrado, é possível obter f de x0 e f de x1. Como que eu faço isso? Poxa, olha só, f de x igual a x ao quadrado. Se eu substituir x0 em f de x, eu encontro f de x0. E se eu substituir x1
em f de x novamente, eu encontro f de x1. Mas como que eu faço isso então? Para encontrar f de x0, basta substituir o nosso valor de x0, que é igual a 2, na nossa função f de x, que é x ao quadrado. Então, f de x0 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. De forma semelhante, para encontrar f de x1, basta fazer 5 ao quadrado, uma vez que 5 é o nosso x1, e a nossa f de x é igual a x ao quadrado. Com isso, eu encontro f de x1, que é igual a 25. Olha só, agora eu tenho um h, que equivale a x1 menos x0. Eu tenho f de x0, que equivale aqui, nós encontramos aqui embaixo, que equivale a 4. Eu tenho f de x1, encontramos aqui também, que equivale a 25. Basta substituir. Né? Então, voltando na equação 6.6, que é essa daqui, nós temos que a integral encontrada por meio do método numérico, né? Que é o nosso aí de t, ela equivale a h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1, que é igual, h é igual a 5 menos 2, que é a subtração dos intervalos, né, da nossa integral, sobre 2, vezes 4, que é a nossa f de x0, mais 25, que é a nossa f de x1. Apenas agora resolvendo, né, aplicando a subtração, depois a divisão aqui, nós encontramos que o resultado da nossa integral por meio do método numérico é igual a 43,5. Mas vamos então comparar. Analiticamente, encontramos que essa integral, o valor real dela é 39. E numericamente, nós vimos que o valor encontrado estimado foi de 43,5. Repare então que o método analítico retornou um valor diferente, né? Então, verifica-se que existe um desvio, ou então um erro, que nesse exemplo ele foi de 39, obtido por meio do método analítico, né, que retorna um valor exato, menos 43,5, que foi o resultado obtido no método numérico. Então, esse desvio foi de 4,5. Então, reparem que nós conseguimos verificar esse desvio somente porque nós calculamos o valor analítico. Mas muitas das vezes, e na verdade na maioria das vezes onde nós vamos usar o método numérico, nós não conseguimos encontrar o método analítico, nós não conseguimos aplicar a integral no método analítico. Então, reparem que como que eu vou encontrar então esse erro quando eu for usar o método numérico, eu não consigo usar o método analítico. Existe uma equação, né? Essa equação do erro é essa equação aqui de baixo, no caso, da equação do erro, a equação com o número 6.10, onde o erro total ele equivale, né, a menos h sobre 3, onde h é a subtração, né, x1 menos x0, sobre 12, vezes f duas linhas de c. O que é o f duas linhas de c? É a derivada segunda da nossa função, né, que apresenta o valor máximo no intervalo. Então, vamos tentar identificar aqui então. Reparem que o intervalo nosso do exemplo ele vai de 2 até 5. Né? Então, para calcular essa f duas linhas de c, nós vamos primeiro calcular a derivada segunda da nossa função f de x, que é x ao quadrado, e depois aplicar, né, nesse caso, o valor máximo dentro do intervalo entre 2 e 5. Com isso, nós temos o erro, no caso máximo, né, o erro então dessa nossa operação. E com base no erro e no valor estimado, a gente consegue encontrar o valor exato da nossa integração. Então vamos ver no nosso exercício. Então vamos lá. Onde então é de t é o erro total, h é o tamanho do intervalo, né, x1 menos x0, nesse nosso caso 5 menos 2, e f duas linhas de c é a segunda derivada da função no ponto de máximo, né, no ponto de máximo do intervalo entre 2 e 5. Vamos calcular o valor do erro e comparar com o desvio observado no exercício. Então vamos vir para o nosso exercício então. Nós vamos encontrar o valor do erro com base nessa equação aqui. Primeiro,
calcula-se a derivada segunda da função f de x, que nesse caso, nossa função f de x é a função x ao quadrado, né, que é a função que nós estamos integrando. Pois bem, então f de x é igual a x ao quadrado, a derivada primeira de f de x é igual a 2x. Então, você faz a primeira derivada dessa função, é igual a 2x. Faz a segunda derivada agora da nossa função, né? Então, derivando novamente aqui agora a função f de linha, né? Vamos ter o quê? A derivada de 2x é igual a 2. Então, o que foi feito? Eu derivei duas vezes a nossa função. A primeira derivada é igual a 2x e a segunda derivada é igual a 2. Então, reparem que essa nossa segunda derivada, né, por um acaso, né, uma vez que a nossa função ela é uma função de segunda ordem, ela não apresenta x aqui. Então, a gente não precisa aplicar de fato, né, e calcular o valor máximo, porque nós temos a segunda derivada como uma constante. Mas se nós tivéssemos, por exemplo, aqui como resultado 2x sendo a nossa segunda derivada, a gente teria que aplicar, né, encontrar o valor máximo dentro do intervalo. Reparem que se fosse 2x, então, uma vez que nosso intervalo ele vai de 2 até 5, o valor máximo seria 2 vezes o x que apresenta o maior valor, que nesse caso é o 5. Apenas estou exemplificando para um exemplo, para uma ocasião onde nós tenhamos de fato uma derivada segunda com componentes de x e não apenas uma constante que nós encontramos aqui. Mas então, voltando para o nosso exercício, uma vez que a nossa derivada segunda foi uma constante, é muito simples agora de calcular o erro, né? Por quê? Basta substituir esse valor da derivada segunda aqui na nossa equação, e uma vez que nós temos já encontramos o valor de h, basta efetuar, né, essa operação aqui e encontrar o erro total. Vamos encontrar agora então. O erro total equivale a menos h ao cubo sobre 12 vezes a derivada segunda, né, da nossa função no ponto máximo. Então é igual a menos x1 menos x0 elevado à terceira, né, uma vez que h é igual a x1 menos x0, sobre 12 vezes 2. De onde veio esse 2? Da nossa derivada segunda que nós calculamos, vezes 2. Então, isso é igual a menos 5 menos 2, 5 é o valor de x1, 2 é o valor de x0, x1 menos x0, elevado ao cubo, sobre 12. Tudo isso vezes 2. Então, isso é igual a 5 menos 2 é igual a 3. 3 ao cubo, sobre 12 vezes 2. Então, desenvolvendo agora, nós temos aqui que 3 ao cubo é igual a 27, sobre 12 é igual a 2,25. Nós tínhamos o menos aqui de fora, né? Então, menos 2,25 vezes aqui o 2. Ou seja, o nosso erro total ele vai ser de quanto? Menos 4,5. Mas vamos voltar lá em cima, lá no começo do exercício. Reparem que nós encontramos analiticamente o valor de 39. Encontramos numericamente o valor de 43,5. Reparem que a diferença entre 39 e 43,5, 43,5, é exatamente o valor de menos 4,5. Então, reparem, nós encontramos o quê? Encontramos agora o erro, né, entre o valor exato e o valor estimado por meio da regra dos trapézios. Sendo assim, então, a integral numérica de f de x no intervalo definido entre x0 e x1 pode ser descrita como a nossa integral numérica. Ela pode ser descrita pela soma, né, do nosso método dos trapézios para encontrar a integral, mas o erro, né, dessa regra nós acabamos de verificar aqui acima. Então, apenas ampliando esses parâmetros, essas variáveis, né, nós temos que a integral ela pode ser calculada por meio desse termo aqui, dessa expressão aqui. E o erro, nós vimos, né, que pode ser calculado por meio dessa expressão aqui. Então, se eu calcular a integral por meio das regras do trapézio e calcular o erro, eu consigo encontrar o valor exato da nossa integral,
que é o que nós vimos aqui, né? Vamos voltar aqui. Nós encontramos no exercício IT igual a 43,5. Encontramos aqui embaixo E de T igual a menos 4,5. Fazendo então 43,5... qual que é o valor? É isso mesmo. Fazendo aqui então 43,5 mais o erro, só que o erro ele equivale a menos 4,5, então a gente faz 43,5 menos 4,5, nós temos exatamente o que? Exatamente o valor encontrado analiticamente, que é o valor de 39. Ou seja, usando a regra dos trapézios, podemos encontrar um valor e encontrar o seu erro. Somando o valor encontrado integral mais o erro encontrado, né, por meio da estimação, nós temos o valor exato da integral por meio de métodos numéricos. Então vamos sair de todas aquelas regras, né, que até são fáceis de esquecer, regra da cadeia, aquelas regras de integração também, né? Podemos calcular por meio de métodos numéricos a partir de agora, o que em certos momentos pode ser muito mais simples. E também a outra vantagem, que computadores conseguem calcular isso aqui de forma bem rápida, né? Então nós temos diversas vantagens ao usar os métodos numéricos, né? Nessa aula de hoje mostrei apenas o primeiro método. Na aula que vem nós vamos continuar com o novo método dos trapézios, né? Que ele vai ser um pouco mais preciso. E ao longo do curso, as próximas 5 aulas, vamos fazer e desenvolver todos os métodos que a literatura propõe. Tá bom? Tenha uma boa semana. Até na próxima aula.